Olá, meus amores do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Andeara. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol. Hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula com as correções das atividades da quarta-feira passada e de segunda-feira, certo? Então, todos com a apostila em mãos, na página 73, para que possamos iniciar nossas correções. Aqui na página 73 é aquela atividade para vocês fazerem uma pesquisa e vídeo. Então, alguns já foram postando, outros ainda não postaram. Eu estou anotando todas as atividades que estão sendo finalizadas pelos alunos. Então, alguns alunos ainda faltam fazer o vídeo, faltam postar a curiosidade, tá bom? Lembrando que hoje já faz uma semana dessa atividade, então eu estou aguardando aqueles que ainda não finalizaram, tudo bem? Então essa página era essa produção aí do vídeo e pesquisa da curiosidade. Nós vamos então agora para a página 70 e 74. Na página 74 é análise e reflexão sobre a língua, né? Nós vamos analisar aqui a sílaba tônica. Vamos começar com a hipopotaleia. A hipopotaleia é muito pesada, nada com o nariz para fora do mar e canta alto, desafinada. Então, o que será que a hipopotaleia é uma mistura de hipopótamo com baleia? Como será esse misturicho, né? Como será essa mistura? Desenho ao lado do texto. Então, aqui, vocês precisam ter desenhado aqui o que será que é essa hipopotaleia. É uma mistura de hipopótamo com baleia. Vocês têm que desenhar um animal metade hipopótamo, metade baleia. Quando retornarmos, eu vou querer ver essa misturinha aí que vocês fizeram. Deve ter ficado bem engraçado. Bom, agora veja, vamos ali, ó. Agora veja, vamos pronunciar a sílaba, né, tônica com mais força, para que vocês percebam quando ela é tônica. Vamos chamar a palavrinha, porque se vocês chamarem a palavrinha, fica bem mais fácil compreender. Ela é a que está em vermelho. Olha só, hipopótamo. Quando você deu força maior, a entonação foi maior no pó, não foi? Ó, baleia. Nariz. Vejam que você não disse nariz, você disse nariz. Então, nós chamamos de sílaba tônica a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra, certo? Essas que estão em vermelho são as sílabas tônicas dessas palavrinhas. Agora, aqui foi pedido para que vocês separassem as sílabas das palavras abaixo, para que vocês lessem em voz alta e pintassem o quadrinho que corresponde à sílaba tônica de cada uma delas. Então, aqui, ó, nós temos, vamos chamar a palavrinha morcego, né? Morcego, jacaré, borboleta, né? Vamos aqui, então. Aqui nós temos... Na apostila de vocês, creio que vai estar com 3 quadrinhos. Aqui está com 2 quadrinhos, aqui está com 3, mas são somente 2. Leão, búfalo, formiga, ok? Então, é assim, a separação de sílaba que vocês devem ter colocado aí. Agora, nós vamos para o exercício 2. Certo? No exercício 2, aí também aqui vocês tinham que pintar, né? O quadrinho que corresponde à sílaba tônica. Então, de morcego, você tem que pintar o C. Morcego, você tem que pintar o C. Jacaré, tem que pintar o Ré. Borboleta,
pinta o lê. Aqui, leão, pinta o ão. Búfalo, pintar o bu. Formiga, pintar o mi. Ok? Agora no exercício 2, fala assim o seguinte. No exercício 2, nas palavras abaixo, estão faltando as sílabas tônicas. Complete-as corretamente. Então, aqui, vocês têm que completar, né, com a sílaba que está faltando. Então, na primeira, o que está faltando? Está faltando o fá, para ficar fada. Na segunda, está faltando o nês, para ficar chinês. Na terceira, tá faltando o fós, para ficar fósforo. Depois está faltando o má, para ficar matemática. Depois está faltando o trus, para ficar avestruz. E depois está faltando o chi, para ficar mochila. Ok? Responda as adivinhas a seguir. Olha só. Vamos lá. O que é que anda e vai para trás da porta? O que será, hein? Que anda e vai para trás da porta? A vassoura. Aí aqui vocês devem escrever vassoura. O que é que tem casa, mas mora em cima dela? Tem casa, mas mora em cima dela. Botão. O que é que se compra para comer, mas ninguém mastiga e come? O que é, gente? Se compra para comer, mas ninguém mastiga e nem come? O prato. A gente não compra o prato para comer? Colocar a comida dentro dele, ninguém come o prato, não é verdade? Então, vamos agora aqui. Encaixe as respostas das adivinhas nos quadros abaixo. Atenção! As sílabas tônicas devem ocupar os quadrinhos coloridos. Ok? Então, vocês estão vendo que vocês têm quadrinhos, mas, por exemplo, o primeiro está mais escuro, está colorido. Esse também está colorido. E aqui esse que está colorido. Então, a sílaba tônica deve ocupar o quadrinho colorido. Então, aqui, qual é a palavrinha que você vai colocar para ocupar a sílaba tônica ocupar o primeiro quadrinho? É a palavra prato, porque olha só, vamos chamar prato, prato. Vejam que a sílaba tônica, ela sobe, depois ela desce, ó, prato. Vamos para vassoura, vassoura, vassoura. Então, aqui fica o sou. Você não separa o U do O, porque você pronuncia de uma vez só, sou. Você não diz vassoura, você diz vassoura. E aqui, botão, botão, certo? Então, agora, era para que vocês pintassem a sílaba tônica das palavras abaixo, certo? Em seguida, crie uma única frase com elas. Então, aqui você tem que pintar a sílaba tônica de bebe. Vamos chamar bebe. Bebe. É essa aqui que é a sílaba tônica, né? Bebe. Olha agora essa, outra palavra. Uma única acentuação torna a palavra diferente. Bebê. Então, aqui você vai pintar o B, o segundo B que é acentuado, com acento circunflexo. E aqui você pinta o primeiro B. Aqui é do verbo beber, aqui é o substantivo bebê, de criança pequenininha. Certo? A frase, gente, você deve fazer uma frase com as duas palavras. Você poderia, por exemplo, fazer assim: o bebê bebe muito leite. Entendeu? Daria certo essa frase. Caso você tenha feito outra, também não tem problema, desde que tenha sido usado as duas palavrinhas. Ok? Aqui nós estamos nas atividades de segunda-feira, né? Ampliação dos saberes,
Análise e reflexão sobre a língua, letra R, parte 1. Então, aqui, estávamos prosseguindo com nossos estudos ortográficos e para trabalharmos com a letra R, vocês tinham um desafio, formar palavras de 5 letras combinando essas letrinhas aqui. Então, aí as possibilidades, talvez vocês tenham conseguido até outras, mas as possibilidades são tremo, tremo. Também tem morte, morte. Também dá certo termo, termo. Dá certo também metro, metro. Também dá certo metrô. Aí tem que colocar o acentinho para ficar metrô. E também dá certo temor. Ok? Aí vocês coloquem ao lado todas as palavrinhas que vocês conseguiram formar. Pelo menos 5 palavrinhas, que é o que pede, né? O enunciado. Forme palavras de 5 letras. Não fala para formar 5. Porque dá para formar até mais. Bom, leia as palavras formadas e observe se a letra R ocupa o mesmo lugar em todas elas. Então, aqui está perguntando se a letra R ocupa o mesmo lugar, né? Em todas as palavrinhas que você formou aqui. Então, a letra R, ela não ocupa o mesmo lugar na sílaba em todas as palavras. Há momentos em que ela ocupa o final, tipo temor. Há momentos que ela ocupa o meio, né? Mais ou menos igual tremo. Então, não é o mesmo morte, né? Então, não ocupa o mesmo lugar. Exercício 2. Faça essa mesma observação em um número maior de palavras, realizando as atividades propostas a seguir. Então, lá na letrinha A letra R está destacada em todas as palavras da tabela. Pinte a sílaba da qual ela faz parte. Nós começamos, você continua. Então, você tinha que pintar a sílaba dessas palavrinhas aqui, ok? Então, aqui, você tinha que pintar ure. Depois, você tinha que, em universo, pintar o ver. Em interno, pintar o ter. Entrevista, pintar o tre. Apartamento, pintar o par. Cravo, pintar o cra. Catedral, pintar o drau. Serpente, pintar o ser. Horizonte, pintar o ri. Quarto, pintar o quar. Estreito, pintar o trei. Altura, pintar o urá. Branco, pintar o bram. Disfarce, pintar o far. Agora, pintar o urá. Girafa, pintar o urá. Outro, pintar o tro. Irmã, pintar o ir. Comprido, pintar o pri. E periscópio, pintar uris, certo? Pintar a sílaba, né? Peris, pintar uris. Pintar a sílaba onde o R faz parte. O R está apenas em negrito, mas o exercício pede que vocês pintem a sílaba. Então, para isso, talvez vocês tenham aí que tentar separar a sílaba, para entender que você não vai pintar o O de orelha, porque o O fica sozinho. O que é uma sílaba ali em orelha, onde tem o R? É o ure. Universo é o ver, ok? Bom, então agora vocês vão para a página 77, a letra R no meio da palavra. Então, aí aqui, pediu para que vocês copiassem as palavras dessa tabelinha, né? De acordo com essas indicações aqui. Então, R no início da sílaba, começando nessa coluna. Quais as palavrinhas que teriam que ficar nessa coluna?
a palavrinha orelha, horizonte, altura, agora, a palavrinha periscópio e girafa, todas aqui, porque o R é no início da sílaba, certo? Início da sílaba, não início da palavra. Então, como orelha, quando você coloca a separação, ure, ele fica no início da sílaba. Ó, ele é o início da sílaba. Se você tirar o o e tirar o lhá, ele é no início. Depois você tem horizonte. Cadê o horizonte? Aqui. Você tira o o, aí fica uri, fica no início da sílaba. Tá bom? Repetindo aí na coluna do R no início. Orelha, horizonte, altura, agora, periscópio e girafa. Depois, R no meio da sílaba. Agora vocês têm que olhar essas palavras e retirar todas que tem o R no meio da sílaba. Colocar aqui nas linhas. Então, quais são essas palavrinhas com R no meio da sílaba? Entrevista, cravo, catedral, estreito, branco, outro e comprido. Por quê? Porque agora, quando você separa o R, ele fica, olha lá em entrevista, olha o tre. Nessa sílaba do tre, ó, vou até tampar aqui, ó. Nessa sílaba do tre, você tem o T, o R e o E. O R está no meio da sílaba, certo? E agora R no final da sílaba. Universo, interno, apartamento, serpente, quarto, disfarce e irmã. Porque agora eu preciso daquelas palavrinhas onde o R está no final. Então, vamos olhar aqui. Universo. Ó a sílaba que tem ver. Ó, ver. O R está no final. O V, o E e o R. Ok? Espero que vocês tenham entendido esse exercício, bom? Que às vezes ele fica meio confuso, porque o aluno pensa que é final de palavra, mas é no final da sílaba, ok? Bom, agora é hora de completar, era um desafio que eu tinha pedido para que vocês fizessem em dupla, certo? É um desafio. E eu falei aqueles grupinhos onde não existe, para vocês assinalarem, né? Então, eu falei para vocês que o grupinho do H e do R, ele não existe. O J e o R, assim como o L e o R também não existem, esses três não existem, era para vocês fazerem um X. Depois, o M e o R, o N e o R também não existe esse grupo. O G e o R, cadê o G e o R? O Q e o R, na verdade. O Q e o R, o S e o R, o X e o R e o Z e o R, todos esses grupos não existem. Vocês não têm que formar nada, porque não existe na nossa língua. Aí aqui a dupla que completasse primeiro ia ser a vencedora. Então, se vocês fizeram com a mamãe, com o irmãozinho, com o papai, depois vocês me contam quem foi que completou primeiro. Então, aqui no B e R, eu vou dar algumas sugestões, não necessariamente tem que ser o que eu vou falar, tá bom? Talvez vocês pensaram outra coisa aí, mas, por exemplo, aqui no BR dá certo branco, também dá certo Brasil, certo? Aqui no CR dá certo criança, cravo, né? E no DR? No DR dá certo amedrontar, amedrontado, dromedário. E no FR, fraco, fraqueza, frade. E no GR, gruta, né?
Aí essas três não tem. Depois desse lado aqui, no PR, porque esses dois não tem. Dá certo apressado, pressa, precioso. No TR dá certo entrada, trovão. Lá no VR, lavrador, ok? E assim terminam, porque as outras não tem. Agora é hora de fazer a correção com o professor. Anotem algumas observações. Então vamos ver se porventura vocês não conseguiram aqui fazer essas anotações. Eu vou falar agora para que vocês consigam compreender. Então vamos lá, ó. Agora é uma análise mesmo, né, para colocar a cuca para pensar. Que consoantes podem aparecer antes do R na mesma sílaba, levando em consideração esse exercício aqui, né? Que consoantes podem aparecer antes do R na mesma sílaba? Bom, as consoantes que podem aparecer antes do R são B, C, D, F, G, P, T e V, que são essas que foram apresentadas com as palavras, ok? Depois, que consoantes não podem aparecer antes do R, são essas que eu falei para vocês assinalarem que não existe essa combinação. Então, as que não podem aparecer antes do R na mesma sílaba são o H, o J, o L, o M, o N, o Q, o S, o X e o Z. Novamente, H, J, L, M, N, Q, S, X e Z. Certo? Por isso que não existe, ó. Aqui não existe, porque aqui eu tenho o Z. Certo? Por isso que aqui também não existe, porque aqui eu tenho o X. Certo? Aqui também não existe, porque aqui eu tenho o S. Então, antes dessas consoantes, não há possibilidade de estar o R. Bem importante essa regrinha, viu? Agora, a letra C. Para quebrar a cuca, por que será que o R não pode aparecer depois do H? Por que será, hein, gente? O R não pode aparecer depois do H porque o H só pode ser seguido por vogais, certo? Não tem como o H estar ao lado de consoante. O H, nas regras da nossa língua, ele só pode estar ao lado de vogais, A, E, I, O, U. Tudo bem?